Oi gente, tudo bom? E vamos falar do último lançamento do Charlie D'Aulio, que foi de cair o queixo, tá? Tem um final que pode levar a uma continuação, tá? É um final meio aberto, um final sensacional, mas não é aberto com relação à investigação e ao desfecho da história principal, tá? Então vamos lá. Basicamente, a gente tem um cold case aqui. Então, um caso antigo que não foi solucionado e é o desaparecimento de uma garota que era extremamente promissora, né? Ela jogava vôlei, já tinha o futuro todo planejado pela frente e tudo mais, e um belo dia ela simplesmente desapareceu. Sem deixar rastros, né? As pistas levavam a um beco sem saída. Não conseguia avançar a partir daquilo lá. Os anos se passam, uns bons anos se passam, e a gente vai conhecer um ex-detetive, o Ethan, que agora ele virou médico intensivista aqui no Brasil. Ele trabalha na emergência, no pronto-socorro de um hospital, porque ele acha mais fácil lidar com isso do que lidar com casos inacabados. E ele recebe um pedido meio inesperado do detetive responsável pelo caso da Kelly, que tá doente, tá morrendo, mas ele não queria deixar esse caso inacabado, esse caso sem um desfecho para que a família tenha um pouco de paz. Ele aceita e ele vai começar a investigar e tudo mais, e ele vai receber a ajuda de um lugar muito inesperado, que é o assassino do pai dele. Bem isso mesmo. O responsável pela morte do pai dele tá preso. E vai ser esse cara que vai dar as informações que o Ethan precisa pra desvendar o que realmente aconteceu com a Kelly. E a gente vai junto com ele, apesar de ser absurdo, né, ele aceitar informações de um condenado, né? Mas ele continua indo, ele continua aceitando, continua correndo atrás da investigação até que as coisas viram um caos, né? Simplesmente ele começa a ser perseguido por uma mulher que ninguém sabe quem ninguém nunca viu. A única relação que a gente tem ali é que ela visitava esse condenado na cadeia também, igual o Ethan, e ela começa a perseguir o Ethan, começa a colocar a vida dele em risco e a vida de uma jornalista, se eu não me engano. Não lembro quem é, mas a Maddie é como se fosse uma namorada do Ethan, e ela vai ser pega ali de surpresa dentro do furacão que vai ser essa investigação. E ela tem um passado sombrio ali. Ela é sobrevivente de um sequestro, né? E ela tem seus traumas e tudo mais, e ela vai ser peça-chave para ajudar a entender o que aconteceu com a Kelly, como ela desapareceu, quem foi o responsável e tudo mais. E à medida que as coisas vão avançando, a gente começa a ser guiado por uma pessoa aleatória, até então, para provas. Um celular, um galpão, e aos poucos a gente vai vendo toda essa história se transformar, e o quanto tanto a Maddie quanto o Ethan estão profundamente envolvidos com tudo isso, né? Tudo liga a história desses dois com o desaparecimento da Kelly. É mais um daqueles livros do Charlie de deixar a gente sem rumo. É simplesmente maravilhoso. E tem um final que sim deixa brecha para uma grande investigação. Ele vai descobrir grandes segredos a respeito do seu pai e a respeito do assassino do pai dele, que vão tirar ele um pouco do eixo. Ele não esperava que o pai dele tivesse tantos segredos guardados. A princípio, ele se nega a acreditar em tudo isso. E aí, quando a história tá terminando, essas provas aparecem e levam
mais um caso que não foi concluído, mais um cold case. E ele fica ali na dúvida se ele volta a ser um investigador de polícia, porque ele realmente desvendou o caso da Kelly, ou se ele volta a ser apenas um médico socorrista, né, um médico da emergência, e tem mais controle sobre a sua vida e sobre o resultado, né, das pessoas que cruzam com ele, né, as vidas que cruzam o caminho dele. E aí ele fica meio mexido sobre o que ele vai fazer, mas no final, ele resolve ler uma carta que ele encontrou, que deixa tudo muito claro para ele a respeito do que ele deveria fazer, para que caminho ele deveria seguir. Quero mais livros com o Ethan, principalmente o Ethan, porque algo me diz que a gente vai ter grandes revelações com ele, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo.